Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou o professor Gustavo Machado e essa é mais uma aula do canal Penal em Foco. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Você que já é inscrito, fique atento, tem muita novidade vindo por aí, muita coisa bacana, elaborada com muito carinho para auxiliá-lo nessa tarefa de obter aprovação na sua prova, no seu concurso, na sua prova de OAB. Quem já conhece o nosso site sabe que lá você vai poder adquirir um excelente material para estudo em PDF. Lá você poderá solicitar para receber aí na sua casa um livro sobre diversos assuntos que estão sendo elaborados com muito carinho, de forma didática, de forma objetiva, cheio de esquema, resumo, coisa de professor para aluno mesmo, para ajudá-lo nessa sua caminhada até a aprovação. Então não deixe de acessar o nosso site www.penalemfoco.com.br e acompanhar aqui nossas aulas no YouTube. Bem, o assunto da nossa aula de hoje é um assunto que, vamos dizer assim, é uma grande pegadinha. É algo que merece cuidado, merece reflexão e que não deve ser respondido de forma afoita pelos alunos. A pergunta é a seguinte: a Constituição Federal de 88 é escrita? Lembra daquela classificação clássica que tem em qualquer livro de constitucional? Constituição quanto à forma. Quanto à forma, uma Constituição pode ser escrita. Quanto à forma, uma Constituição pode ser escrita ou pode ser não escrita. Quanto à forma, uma Constituição pode ser escrita ou pode ser não escrita. O que é uma Constituição escrita? O que é uma Constituição não escrita? Você não vai me responder, né? Constituição escrita é aquela que está escrita, Constituição não escrita é aquela que não está escrita. Não, se fosse assim, ninguém ia colocar isso no seu livro, ia ser muito óbvio. Não é essa a definição. Constituição escrita é aquela que está codificada em um documento solene, chamado Constituição. Isso é o que nós chamamos de Constituição escrita. É aquela que se encontra codificada em um documento solene chamado Constituição. E Constituição não escrita? Constituição não escrita é aquela que não se encontra codificada em um documento solene. Ela não se encontra codificada em documento solene. Ela se encontra em documentos esparsos, ou seja, espalhados por aí, documentos históricos, em decisões judiciais, em costumes. É dessa forma que você vai encontrar a Constituição e não um documento solene. Essa Constituição não escrita também é chamada de Constituição consuetudinária ou costumeira. Por que consuetudinária ou costumeira? Porque ela é fruto de um costume. Ela é fruto de decisões judiciais, de documentos históricos, de um costume em si entender que aquelas normas são constitucionais. Já a Constituição escrita, não, ela se encontra num documento solene, formalizada, codificada em um documento solene. Bem, cuidado. A Constituição Federal de 88 é escrita ou não escrita? Muito provavelmente você deve ter respondido aí, porque foi assim que você provavelmente aprendeu na faculdade. Não, a Constituição Federal de 88 é uma Constituição escrita. Eu trago aqui para a sala de aula minha Constituição, os artigos da Constituição, então ela está codificada em um documento solene. Cuidado, meus caros, vejam, é possível afirmar que a Constituição Federal de 88 está codificada em um documento solene? Vocês sabem que existe o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. O artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição diz que os tratados internacionais sobre direitos humanos que observem o quórum de 3/5 dos membros de cada uma das casas do Congresso Nacional em 2 turnos de votação, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, esses tratados internacionais sobre direitos humanos terão status de norma constitucional. É idêntico às emendas constitucionais. Então, vou repetir. Vocês sabem que existem os tratados internacionais que são incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, observando o quórum de 3/5 dos membros de cada uma das casas do Congresso Nacional em 2 turnos de votação. Meus amigos, esses tratados internacionais têm natureza de norma constitucional, é emenda constitucional.
Logo, é perfeitamente possível você ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade dizendo que a norma tal do tratado, a norma tal de qualquer legislação, fere o artigo tal do Tratado Internacional sobre Direitos Humanos incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Se você perdeu aí nossa aula de controle de convencionalidade, vai lá, assista que isso é explicado de uma forma muito didática sobre o que eu estou falando aqui. O que eu quero dizer é que esses tratados internacionais sobre direitos humanos, incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, são emendas constitucionais, servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade ou controle de convencionalidade. É perfeitamente possível ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade dizendo que uma determinada norma do ordenamento jurídico fere esse tratado internacional. Bem, se esse tratado internacional é Constituição, você pode afirmar que a nossa Constituição está codificada em um documento solene? E esses tratados internacionais? Vou dar outro exemplo, não precisamos nem ir tão longe. Existem algumas normas que estão no texto de emendas constitucionais, mas não estão aí codificadas em um único texto chamado Constituição. Como assim? Vou dar um exemplo. O artigo 2º da Emenda Constitucional 32 de 2001. Aquela emenda constitucional que reformulou as medidas provisórias. Esse artigo 2º diz o seguinte, que todas as medidas provisórias em vigor na data da promulgação da Emenda Constitucional 32 de 2001 continuarão em vigor até que elas sejam apreciadas pelo Congresso Nacional ou até que elas sejam revogadas por legislação em contrário. Essa é uma norma que está no artigo 2º da Emenda Constitucional 32 de 2001. Essa norma é Constituição? É. Ela tem natureza jurídica de norma constitucional? Tem. Ela está codificada dentro de um documento solene chamado Constituição? Não. Pega aí sua Constituição, lê do artigo 1º até o artigo 250 mais o ADCT. Vê se você vai encontrar essa norma lá. Não vai. Essa norma se encontra no texto de uma emenda constitucional, mas é Constituição. Serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Existem várias outras. Há regimes de transição de previdência que também são normas constitucionais e que não estão no texto da Constituição. Você vai encontrar, por exemplo, lá na Emenda Constitucional número 47, regimes de transição de previdência. Pode ler aí do artigo 1º, artigo 250 mais o ADCT, que você não vai encontrar essa norma, mas é Constituição, está lá no texto da Emenda Constitucional. Resumindo aqui, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que não é possível afirmar que a Constituição Federal de 88 está codificada em um documento solene. Há outros documentos que também são Constituição, e que não estão aí nesse documento solene chamado Constituição. A gente pode lembrar dos tratados internacionais sobre direitos humanos, incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. A gente pode lembrar diversas outras normas que se encontram aí no texto de emendas constitucionais. Bem, Gustavo, você está querendo me convencer então que a Constituição Federal de 88 ela não se encontra num documento solene, codificado em um documento solene, por isso ela não se adequa à classificação de Constituição escrita. Sim, estou afirmando isso. Podemos afirmar então que a nossa Constituição é uma Constituição não escrita? Olha, retomando, o que é Constituição não escrita? É aquela que se encontra em documentos esparsos, em decisões judiciais, é aquela que se encontra em costumes, etc. Nós podemos afirmar isso? Também é um exagero, não é? É um exagero falar que a nossa Constituição é uma Constituição não escrita. Ela não se encontra em documentos esparsos, ela não se encontra em decisões judiciais, em costumes, não. Existem documentos que formam a nossa Constituição. Não é um documento solene mais, mas existem alguns documentos, poucos, que formam a nossa Constituição. E aí, a nossa Constituição, ela é escrita ou ela é não escrita? Meus caros, a maior parte da doutrina agora está fazendo isso aqui, ó. Classificação ou é útil ou é inútil. E essa classificação se tornou inútil. Não tem mais por que insistir numa classificação que não tem utilidade.
A nossa Constituição não se adequa perfeitamente nem no conceito de Constituição escrita, nem no conceito de Constituição não escrita. Já que ela não se adequa perfeitamente nenhuma nem outra, não tem por que mais insistirmos nessa classificação. Atualmente, é muito melhor falarmos em bloco de constitucionalidade. Muito melhor usarmos esse conceito de bloco de constitucionalidade. O bloco de constitucionalidade pode ser entendido em sentido amplo ou em sentido restrito ou mitigado. Mesma coisa. Bloco de constitucionalidade pode ser entendido em sentido amplo ou em sentido mitigado ou restrito. Bem, o que é bloco de constitucionalidade em sentido amplo? Bloco de constitucionalidade em sentido amplo são todas as normas do ordenamento jurídico materialmente constitucionais. Vejam, bloco de constitucionalidade em sentido amplo são todas as normas do ordenamento jurídico materialmente constitucionais que versam sobre assuntos próprios de Constituição. Você vai encontrar uma série de normas versando sobre assuntos que são constitucionais no Código Eleitoral, no Código Civil, no Código de Processo Civil, no Código Penal, no Código de Processo Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, numa série de normas do ordenamento jurídico que tratam de assuntos tipicamente constitucionais, assuntos materialmente constitucionais. Então, bloco de constitucionalidade em sentido amplo são todas essas normas do ordenamento jurídico que cuidam de assuntos constitucionais. Bem, mas o Supremo utiliza o conceito de bloco de constitucionalidade em sentido restrito ou mitigado. Essa é a posição do Supremo. O Supremo adota o conceito de bloco de constitucionalidade em sentido restrito ou mitigado. O que significa isso? Bloco de constitucionalidade para o Supremo, nesse sentido restrito ou mitigado, são todas as normas do ordenamento jurídico que servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade. São todas as normas do ordenamento jurídico formalmente constitucionais. O Supremo adota esse sentido mitigado, esse sentido restrito. Bloco de constitucionalidade em sentido restrito ou mitigado, são todas as normas do ordenamento jurídico formalmente constitucionais, que servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Quais são essas normas? O preâmbulo da Constituição é Constituição formal, no sentido formal? Serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade? Preâmbulo não. O Supremo já disse que não, hein? Para o Supremo, o preâmbulo é só um texto introdutório à Constituição. Ele até tem lá a sua utilidade para entender o espírito da Constituinte, etc. Mas não serve de parâmetro para controle de constitucionalidade. Então, preâmbulo não, tira. Então, o que é bloco de constitucionalidade em sentido mitigado, que serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade segundo o Supremo? A própria Constituição, o texto constitucional, o artigo 1º até o artigo 250 da Constituição, serve, obviamente, parâmetro para o controle de constitucionalidade, é Constituição, parâmetro para o controle de constitucionalidade, perfeito, isso aqui ninguém tem dúvida. O ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, também é Constituição, também é formalmente Constituição, também serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Então, até agora a gente tem o texto da Constituição e o ADCT. Nós temos também aí, acrescente na sua listinha, os tratados internacionais sobre os direitos humanos incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Esses tratados internacionais, como a gente viu no início da aula, têm natureza jurídica de emenda constitucional, são formalmente Constituição, logo são parâmetro para o controle de constitucionalidade. É bloco de constitucionalidade em sentido mitigado para o Supremo. E nós temos também, aqui então, olha, a gente tem o texto da Constituição, o ADCT, os tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, e por fim, nós temos também as emendas constitucionais. Todas as normas que se encontram no texto de emendas constitucionais também são parâmetro para o controle de constitucionalidade, também são formalmente Constituição, logo
são blocos de constitucionalidade em sentido mitigado para o Supremo. Legal? Percebam o seguinte, meus amigos, na hora da prova não vai ficar caçando pelo em ovo. Eu falo muito isso com meus alunos. Não tem que ficar brigando com a prova. Ah, eu vou marcar isso aqui porque eu sei que está errado e depois eu vejo como eu anulo. Não briga com a prova. Se na sua prova a única alternativa possível for que a Constituição Federal de 88 está escrita, bem, ela está mais para escrita que não escrita. A gente já viu que não é um conceito que corresponde à Constituição Federal de 88, mas ela está muito mais para escrita do que não escrita. E prova, isso é um detalhe que é bom que você entenda, você tem que fazer prova objetiva muitas vezes pelo mais certo ou pelo mais errado. Não vai fazer prova objetiva achando que tem uma linda, certíssima e 4 erradas, super erradas, que assim você não vai se dar bem. Muitas vezes numa prova a gente tem que fazer esse raciocínio do que está mais certo do que está menos certo. Então, se a única resposta possível for que a Constituição Federal de 88 é escrita, que seja. Mas numa segunda etapa, numa prova oral, dá o seu show, tá? Dá o show, mostra que a nossa Constituição não se adequa a nenhum desses conceitos e lembra do bloco de constitucionalidade, posição do Supremo, sentido mitigado. Obrigado, meus amigos. Até a próxima aula aqui no Penal em Foco. Acesse o nosso site www.penalemfoco.com.br e até a próxima aula.